Olá! Este vídeo da série de vídeos sobre o Laboratório Remoto Vizir será sobre o estudo do teorema da máxima transferência de potência. O circuito para análise é formado por uma fonte V1, que terá valor de 5 volts, um resistor em série R1, que tem resistência de 1 kΩ, e um resistor de saída R2, sobre o qual iremos obter a tensão e a sua potência, que terá diversos valores, iniciando por 220 ohms e terminando com 22 kΩ. O cálculo teórico, então, para determinar a tensão sobre R2 pode ser realizado aplicando-se a regra do divisor de tensão. Então, V2, que é a nossa tensão de saída, é V1 que multiplica R2 dividida pela soma de R1 mais R2. E aplicando-se essa expressão para os diversos valores de R2, encontraremos então as tensões sobre este resistor, variando de 0,9 volts quando R2 tem 220 ohms, passando por 2,5 volts quando R2 é igual a 1 kΩ e chegando em 4,8 volts quando R2 tem valor de 22 kΩ. A seguir, calculando-se a potência sobre este resistor, fazendo-se a tensão ao quadrado e dividindo pela resistência, encontramos as potências então para cada valor de R2, iniciando em 3,76 mW quando R2 tem 220 ohms. Quando R2 terá 1 kΩ, teremos uma potência de 6,25 mW. E, finalmente, quando R2 tem valor de 22 kΩ, a potência será de 1,04 mW. Percebemos, então, que a máxima potência ocorre quando R2 tem resistência de 1 kΩ, que é a definição do teorema da máxima transferência de potência, que nos diz que a resistência de saída sendo igual à resistência interna, então, neste caso, quando R2 é igual a R1, é que teremos a máxima transferência de potência da fonte para a saída, o que aconteceu neste caso em um ponto em que R2 é igual a 1 kΩ e a potência resultante é 6,25 mW. Vamos fazer agora a implementação de um circuito para estudo do teorema da máxima transferência de potência utilizando o Laboratório Remoto Vizir. Então vamos buscar os componentes, que são um resistor de 220 ohms, um de 470, dois resistores de 1K, um resistor de 1,2K, um resistor de 6,8, um resistor de 10K e, finalmente, de 22K. Então, o resistor de 1K é posicionado em série. Iniciamos o experimento com o resistor de 220 ohms, conectado entre o resistor R1 e o GND. Conectaremos o resistor R1, então, à fonte de alimentação e o resistor R2 ao GND. A seguir, conectamos o multímetro para medir a tensão sobre o resistor R2, ou tensão de saída neste caso, que é onde estamos estudando a máxima potência que será entregue então pela fonte. Montado o circuito, ajustamos a fonte para 5 volts e o multímetro para a escala de 20 volts e realizamos a primeira medição, encontrando o valor de 0,91, então podemos ajustar a escala aqui para 2 volts, encontrando 910 milivolts. Vamos verificar se este valor está compatível com o cálculo teórico. De fato está, porque para R2 igual a 220 ohms, encontramos uma tensão de 0,9. Então está coerente com o valor calculado. Agora vamos tirar o resistor de 220 e colocar
o resistor de 470. Voltamos a escala aqui para 20 e realizamos a medição. Encontramos 1,604 volts, sendo que o valor teórico foi de 1,6, também está compatível. Tiramos agora o resistor de 470 e colocamos o outro resistor de 1K. Neste caso, teremos o ponto de máxima transferência de potência, porque os dois resistores são iguais. Realizamos a medição da tensão, encontrando próximo de 2,5 volts, ou seja, 2,49, sendo que o valor calculado foi 2,5, e esse é o ponto de máxima transferência de potência, quando o resistor de saída tem o mesmo valor que o resistor interno, que seria o R1. Após este ponto, a tensão continua aumentando, mas a potência irá cair. Então agora vamos usar o resistor de 1,2K, medimos a tensão, encontramos um valor ligeiramente superior, 2,72 volts, que está compatível com o valor teórico, mas a potência agora começa a ser menor novamente. Então nós já passamos do ponto de máxima potência, estamos na região da curva decrescente. Tiramos o resistor de 1,2, colocamos o resistor de 6,8, medimos a tensão novamente, 4,36, sendo que o valor calculado foi de 4,4, então está próximo. Tiramos este resistor também, colocamos o de 10K, realizamos a medição, encontrando 4,54, sendo que o valor teórico foi de 4,5, e finalmente faremos então a medição com o último resistor, que é o de 22K, posicionamos o mesmo no circuito e realizamos a medição. Vejam que agora os 5 volts da fonte estão praticamente ficando na sua maior parte sobre o resistor de saída, 4,78 volts, sendo que o valor calculado foi de 4,8, mas isto não significa que a potência sobre esse resistor é alta. Isso porque na medida que a resistência aumenta, a corrente cai. Então agora nós estamos novamente numa região da curva em que a potência é baixa. Então, de fato, a maior potência ocorreu com o resistor de 1K, que é justamente o valor idêntico ao valor interno, que seria o resistor R1. Então, realizamos nesse experimento diversas medições para comprovar o teorema da máxima transferência de potência. Agradecemos por terem assistido este vídeo e aguardamos vocês nos nossos próximos encontros.